Amados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, pela graça do Senhor e a sua bondade, gostaria de compartilhar convosco uma porção da Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Não iremos ler todos os versículos, mas apenas uns poucos, que nos fala a respeito da parábola dos talentos. Diz assim o versículo 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até o versículo 18. Meus amados irmãos, nesta parábola da Palavra de Deus, narrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, nos fala a respeito da parábola dos talentos. Em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 aos 30, nos fala a respeito deste assunto de tamanha importância para todos aqueles que são servos de Deus e de que um dia já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Mas mediante o texto em questão, meus amados irmãos, fica muito claro e evidente de que um dia Deus vai acertar as contas com você, que já tem ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma. Seja você uma simples pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor. Seja você um auxiliar na igreja, um diácono, um presbítero, um pastor, um missionário, um apóstolo, seja você qual for o santo, certo é de que um dia Deus vai acertar as contas com você, porque Deus te deu talentos e Ele quer saber o que você fez com os talentos que Ele te deu. Essa história, ela é muito linda, porque dentro desta história vemos a capacidade que determinados servos adquiriram, enquanto que outros adquiriram uma quantidade inferior aos 5 talentos, e o impressionante é que houve quem enterrou o único talento que havia recebido. E isto
nos assusta porque diz respeito a nós, seus servos. Isto nos envolve porque esta palavra ela é relacionada, direcionada a nós, que um dia o aceitamos ao Senhor como Salvador de nossas almas. Dos versículos 14 e 15, a Bíblia diz que o Senhor chamou seus servos, 3 servos, e lhes deu talentos. Jesus é quem está narrando esta parábola. Jesus está narrando esta parábola, ele narrou do fim para o começo. Todavia, na explanação da palavra, devemos colocá-la na ordem cronológica de 1 a 5, para que possamos entender um pouco o significado de como este servo conseguiu prosperar maravilhosamente com o talento que recebeu, enquanto que outros não prosperaram com o talento que o Senhor vos deu. Nós não temos dúvidas de que Jesus está falando de sua própria pessoa, porque em João capítulo 7, 33 disse Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, mas depois vou para aquele que me enviou. E já sabemos que há mais de 2000 anos Jesus partiu ao céu, ainda que a sua presença maravilhosa sempre está conosco, mas sabemos que ele já está voltando. E nos diz a sua palavra que ele deu talentos aos seus servos. Nós sabemos pela palavra de Deus que talentos são coisas relacionadas à salvação de nossas almas e aos dons do Espírito Santo que nós recebemos da parte de Deus. O primeiro talento ou dom que todos nós recebemos é a salvação. Depois o talento, depois da salvação vem o talento da sabedoria, da palavra, para que possamos e para que saibamos testificar da salvação que temos em nossa alma, que carregamos em nossa vida e que damos testemunho desta salvação gloriosa, triunfante de Cristo Jesus na cruz, que ganhou para todos nós, os seus servos. Agora, estes servos receberam os demais dons ou talentos. Quando lemos na Bíblia, na carta aos Coríntios, capítulo 12, na primeira carta, vemos a categoria dos dons espirituais. Jesus disse que um de seus servos chegou à capacitação ou à capacidade de alcançar 5 dons, porque nos diz o texto que lemos em que lhes foi dado os talentos conforme a sua capacidade. Mas quando colocamos em ordem, do número 1 ao número 5, vemos de uma outra forma que talvez só venhamos perceber quando trouxermos toda a explanação no seu todo para nos trazer
o porquê a tais for bem-sucedido e outros não. Sendo o primeiro talento a salvação, porque é um dom de Deus, ele deve ser multiplicado. Quem é que tem uma salvação tão gloriosa como a que temos em Cristo Jesus e não tem a coragem, a audácia de testificar desta salvação? Ainda que é um mandamento dado por Deus, porque Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, ide e testificai desta salvação. Então este talento ele deve ser multiplicado, trazendo mais salvação àqueles que estão morrendo neste mundo, morrendo sem salvação, perecendo, e suas almas estão descendo as trevas e serão eternamente separados de Deus, porque a este servo não quer multiplicar este talento tão glorioso da salvação. O segundo talento, a sabedoria da palavra de Deus, para testificar como que ele foi salvo. Como que aconteceu isto? Como que sucedeu tal maravilha na tua vida? E isto é um dever de todo servo de Deus, multiplicar. Porque a palavra diz que o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isto se refere ao salvo que não produz. O que a palavra diz é que o machado já está posto ali, na raiz. Se não produzir fruto, para que serve? O terceiro talento, sendo a palavra da ciência, agora comparemos que, sendo o primeiro talento a salvação, o segundo a sabedoria para testificar a salvação, vamos incluir no terceiro talento que este servo ganhou a ciência. Porque todos nós sabemos que um determinado cientista, obviamente ele ganha mais dinheiro do que um simples empregado, do que um simples diarista qualquer. Então, convém que a este servo que está trabalhando na multiplicação dos talentos no reino de Deus, ele receba uma inteligência, um esclarecimento de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, para realizar grandes e maravilhosas obras para Deus, para multiplicar soberanamente estes talentos para o reino dos céus, para a glória de Deus. O quarto talento pode ser inserido a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé deve estar firme na pessoa de Jesus. Jesus disse: todas as coisas são possíveis para Deus. Se a nossa fé está em Jesus, o qual é o nosso fundamento absoluto da nossa salvação, a multiplicação dos talentos em nossa vida está boa, está ótima, está crescendo paulatinamente. Deus está nos abençoando, olhando desta forma, nesse sentido. O quinto talento, o dom de curar. Isto é uma grande necessidade na vida dos santos de hoje. Por que precisa deste talento, o talento de cura?
para realizar maravilhas em nome do Senhor, para que as pessoas sejam libertas do poder das trevas, das enfermidades, e a salvação de Deus possa ser manifestada a estas pessoas. Elas possam ouvir a palavra, possam se arrepender de seus pecados, e Deus possa realizar um milagre nas suas vidas, para que elas herdem a vida eterna. Então, amados irmãos, compreendemos que nestes 3 servos que Jesus narrou esta parábola, ele disse que um deles chegou a alcançar 5 talentos. Então, se nós descrevermos como que este servo que ganhou os 5 talentos se desempenhou nesta longa jornada da sua vida espiritual, da sua vida para com Deus, vemos que ele não ficou parado. Ele não ficou parado, mas ele agiu, ele trabalhou, ele confiou. Primeiro ele recebeu a salvação. Era tamanha a alegria em sua vida que ele começou a trabalhar querendo mostrar para outras pessoas esta salvação. Depois lhe foi dado o dom da sabedoria, o talento da sabedoria, depois o talento da ciência, depois o talento da fé, depois o talento da cura, até chegar à conclusão de 5 talentos que este servo ganhou. Então não é que ele já tinha a capacidade de ganhar os 5 talentos. Não, mas foi progressivamente, através de sua luta, de seu esforço, de sua perseverança, de sua insistência com Deus, para alcançar a plenitude de todos esses talentos maravilhosos que ele ganhou. Então este servo foi feliz, foi abençoado. Ele conseguiu 5 talentos para Deus. Nos versículos 18, agora vemos um pouco as características do servo mau e negligente. Quem são estes servos mau e negligentes? O que eles fazem? Ora, eles se escondem, eles se ocultam, eles são uma espécie de agente secreto. Ninguém sabe quem eles são. Ninguém viu onde eles se escondem. Ele escondeu o talento da salvação que ele recebeu. Ninguém sabia quem ele era. É semelhante àquele cristão, àquele crente, que muitas das vezes ele tem vergonha até mesmo de cumprimentar seu irmão com a doce e linda paz do Senhor Jesus. Ele quer viver no anonimato, ele quer viver no secreto, quer viver escondido. No reino de Deus isto não funciona, isto não dá certo, porque a Bíblia diz que devemos ser luz para a glória de Deus. Eles têm vergonha de aparecer. Este servo negligente, ele tinha todas as possibilidades de receber o segundo, o terceiro, o quarto, até mesmo chegar ao 5º talento. Mas ele tinha vergonha de testificar da salvação. Ele poderia alcançar os 5 talentos também,
porta de Deus estava aberta para este servo negligente. Este servo que não se preocupou em multiplicar os seus talentos, mas pelo contrário, ele enterrou todas as possibilidades de receber a bondade de Deus. Então vemos que no servo negligente, não é que ele não tinha a capacidade para receber os 5 talentos. Pelo contrário, a palavra só está indicando sua negligência, chamando-o de servo malvado, porque ele enterrou o talento que recebeu. Do versículo 19 aos 30, vemos que a palavra diz que a vinda do acerto de contas está próxima, e as recompensas dos servos fiéis e a condenação dos servos negligentes já está às portas. Isto deve nos preocupar. Isto deve mexer em nossas almas, porque tendo em vista que o Senhor já está às portas, e se até agora você, meu amado irmão, seja você quem for dentro da casa de Deus, está ainda na qualidade do servo negligente, daquele que está enterrando a salvação, não a manifesta, não fala ao povo, não prega, não anuncia as boas novas, não testifica do Evangelho, não diz que Deus é bom, não diz que Deus é o único ser no universo que pode salvar a alma do homem para que não venha perecer no inferno. Você está na qualidade do servo negligente. Clama a Deus por misericórdia e Deus ainda pode realizar um milagre na tua vida. A vinda do Senhor já está próxima, porque a qualquer momento, o arrebatamento da igreja pode acontecer, que isto é a primeira recompensa do servo que multiplicou os 5 talentos. Podemos ver também que a primeira derrota do servo negligente, do servo infiel e negligente, é que ele não vai ouvir o toque das trombetas do arrebatamento. Ele não vai ser salvo. Ele não vai ser arrebatado, porque é negligente. Milhões, eu disse milhões de servos negligentes em todo o mundo não ouvirão o toque das trombetas no dia do arrebatamento da igreja, porque são negligentes e enterraram o talento da salvação que Deus lhes tinha dado e não multiplicaram. Isto é triste, é lamentável, mas é o que a palavra diz. É o que a palavra está nos alertando, está nos dizendo, que devemos nos preocupar com esta situação. No versículo 27 diz que ele deveria então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. O que significa isto? Entregado meu dinheiro aos banqueiros.
que significa isto? A interpretação disto, meus amados irmãos, é que ele deveria ter pregado o Evangelho, porque o Evangelho é comparado a um bastão de ferro que destrói todas as forças do mal. O Evangelho, ele é muito mais precioso do que qualquer dinheiro da terra. Jesus, contando aquela parábola, disse que um certo homem achou uma grande pérola, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola, que é o Evangelho. O Evangelho é a maior riqueza que existe ainda neste mundo, mas por pouco tempo, porque quando a igreja subir, esse valor glorioso, essa pérola gloriosa vai subir. O Espírito Santo vai subir, levando a sua igreja. E somente os servos que multiplica poderão alcançar esta bênção gloriosa. Se este servo inútil, se ele tivesse pregado o Evangelho, que no texto quer dizer dinheiro, depositado meu dinheiro no banco, quando eu viesse, eu cobraria dos banqueiros. A interpretação disto é que Jesus está dizendo que este servo inútil, ele deveria ter depositado o Evangelho, quer dizer, pregado o Evangelho, que significa depositar o Evangelho na mente das pessoas, no coração das pessoas, na alma das pessoas. E isto é comparado para Deus como um banco. Porque, veja bem, meus amados irmãos, a nossa mente, nosso intelecto, é de grande capacidade. A ciência, a filosofia diz que só usamos cerca de 10% de nossa capacidade. Então, crendo desta forma, podemos observar na vida de uma criança, quando ainda ela não sabe nada, ainda não sabe as palavras, e que começa o processo da alfabetização, ela aprende as letras, aprende a letra A, a letra B, C, e sucessivamente todo o alfabeto. E uma vez que ela aprende, nunca mais, para sempre, as letrinhas do alfabeto vai sempre estar na mente e na vida dela para sempre, assim como um dia nós aprendemos. Se compararmos isto, então Jesus está dizendo desta mesma forma. O servo inútil, ele teria de ter pregado o Evangelho na mente e no coração das pessoas. A pregação verdadeira da salvação, indicando que o ser humano deve se arrepender antes de morrer para receber a salvação de Deus, para não ir para o inferno. Se ele se converter em vida antes de morrer e aceitar o Senhor como Salvador, Deus lhe perdoaria seus pecados, escreveria seu nome no livro da vida e lhe daria a vida eterna. Se eles que ouviram o Evangelho não se arrepender, o problema é exclusivamente deles. O servo inútil estaria salvo porque ele cumpriu a sua missão de pregar o Evangelho. Mas não foi isto o que o servo inútil fez. Por isso é que no texto diz, Jesus diz, eu teria cobrado dos banqueiros, que quer dizer das pessoas, com juros. Porque a mente humana, meus irmãos, ela tem toda esta capacidade de guardar tudo aquilo que ela ouve. Se as pessoas não quiserem se arrepender, mas dentro de seu coração, dentro de sua alma, no seu intelecto,
quando ele já ouviu a palavra da salvação, a palavra da libertação, a palavra da vida eterna. O Senhor pediu para esse servo inútil ter depositado o evangelho na mente das pessoas, e ele teria cobrado com juro das pessoas que ouviram o evangelho. Se o servo inútil não tivesse enterrado o talento, a graça, a bondade de Deus, acredita-se que ao menos ele teria sido salvo. Este servo inútil teria sido salvo. O servo inútil, ele perdeu tudo, e o pouco que tinha nele ainda lhe foi tirado. A expressão, como está dizendo no texto, lançai o servo inútil nas trevas, que significa, foi jogado ao inferno mais rápido do que um relâmpago. Lançai, pensai num arremesso com a mão, com alta velocidade. Foi lançado ao inferno mais rápido do que um relâmpago. Isto nos assusta tremendamente. Isto deveria deixar nossa espinha dorsal doendo de tanto temor. Porque este servo inútil pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de todos nós que estamos dentro da casa de Deus. Se estamos andando no caminho deste servo inútil, devemos despertar, como a palavra de Deus nos manda. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ao servo inútil, ele deve se levantar dos mortos, ele deve pedir misericórdia, ele deve clamar a Deus, ele deve derramar suas lágrimas diante de Deus, pedindo por misericórdia, porque a sua condenação já está determinada. O que nos assusta também é que não se encontra em todo o texto, do versículo 14 ao 30, de que este servo inútil cometeu pecado, de que ele foi um pecador. Mas a sentença em si é só pelo fato dele ter sido inútil, ter usado de toda a sua vida, quando estava dentro da casa do Senhor, usou toda a sua inutilidade todos os dias que estava dentro da casa do Senhor. E hoje existem pessoas que estão neste mesmo caminho. E a palavra de Deus, ela adverte. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela te repreende agora, em nome de Jesus. Acorda, levanta-te de entre os mortos, realiza algo para Deus, realiza algo para Deus, multiplica o talento que Deus te deu, pois se não fizeres isto, Ele vai cobrar, a cobrança de Deus é cara. Levanta-te de entre os mortos e multiplica os talentos que Deus te deu. Aleluia, glórias ao grande nome de Deus. A maior vitória, nos versículos 20 e 21, do servo bom e fiel, não é só pelo fato de que ele recebeu os 5 talentos, mas vos dá a entender que foi os outros 5 talentos que ele ganhou. Pois disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito
colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ele foi aplaudido, elogiado, porque ele multiplicou com o talento que ele tinha recebido. Ele multiplicou, ganhando outros 5 talentos. Então, meus amados irmãos, pessoas amigas, vemos aqui dentro da palavra, desse texto, de que não adianta nada você estar dentro da casa do Senhor simplesmente ocupando cargo, ocupando posição, ocupando um lugar de destaque, se você não multiplicar talentos para Deus. A sua hora está chegando e Deus há de lhe cobrar com juros. O servo bom, ele receberá todos os tesouros da eternidade com Deus, porque certamente é impossível contar todas as riquezas e maravilhas que os servos bons hão de receber por ter multiplicado os seus talentos para Deus. O servo mau e negligente receberá choro, receberá ranger de dente, receberá tormento, será lançado no inferno e depois, por consequência, passará pelo juízo do grande trono branco e depois será lançado no lago de fogo do inferno, que é a segunda morte, por causa de todas as suas inutilidades, pelo tempo que ficou dentro da casa do Senhor e não multiplicou talentos para Deus. Entre estes 2 servos, o servo bom e o servo infiel e negligente, qual dos 2 você se identifica mais? Qual destes 2 servos é mais parecido com a sua pessoa? Pense sobre isso. Medite nesta mensagem. Deixe essa palavra entrar na sua alma. Deixe que Deus realize um milagre na sua vida e possa multiplicar aquele talento que Ele te deu, a salvação, a sabedoria, a fé. Faça com que estes talentos que estão nas tuas mãos multipliquem no resultado de salvação de almas para Deus. O talento que interessa a Deus é salvação de almas para o seu reino. Aleluia, glórias a Deus. Levante-se, ponha-se de pé diante de Deus, invoque o nome do Senhor. Se você está andando na qualidade deste servo negligente, que não está multiplicando, não está trabalhando na casa do Senhor, levante-se, Deus é poderoso, se arrependa, peça misericórdia a Deus, comece a trabalhar, evangelize, pregue, coloque em seu coração que o maior objetivo que Deus quer na vida de seus servos é ganhar almas, é fazer com que o seu reino venha a ser multiplicado no coração das pessoas, porque são bilhões e bilhões de pessoas que estão se perdendo para sempre. Deus quer fazer de você um grande ganhador de alma. Multiplique estes talentos que Ele te deu. Se Ele te deu 1, Ele pode te dar 2. Se Ele te deu 2, Ele pode te dar 3. Ele pode te dar até os 9 talentos, dos 9 dons do Espírito Santo, como Ele já concedeu a Paulo e a tantos outros que passaram por a história do Evangelho neste mundo. Levante-se, saia desta situação, clame a Deus por misericórdia e Deus irá abençoar você grandemente
Não seja mais um servo inútil nessa lista grande e extensa de milhares e milhares daqueles que deveriam estar trabalhando para Deus, multiplicando talento, ganhando milhões de almas e milhões de vidas para Deus, mas todos eles enterraram seus talentos e o dono da seara já está voltando para acertar as contas com cada um daqueles que recebeu o talento da salvação e não multiplicou para Deus. Seja como este servo fiel, este servo prudente, que não mediu esforço, mas com muita luta, com muita perseverança, com muita fé, com muita dedicação, ganhou a salvação, ganhou a sabedoria, ganhou a fé, ganhou a ciência, ganhou os dons de cura. E o Senhor Jesus deu essa dica gloriosa, que todos nós, seus servos, se chegarmos a alcançar estes 5 talentos, estas 5 poderosas armas espirituais de Deus para nossas vidas, já está de bom tamanho. Se não alcançarmos os 9 dons do Espírito Santo, não tem problema. 5 já está de bom tamanho, porque Jesus elogiou o servo que ganhou 5 talentos e que multiplicou mais 5 talentos. Veja bem, amados irmãos, havendo 1 bilhão de pessoas salvas no mundo, e que multiplique por ano estes 5 talentos, dentro de pouco tempo o mundo inteiro estaria salvo. Vamos pedir misericórdia a Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa fazer de você um servo que multiplica para o seu reino. Ele possa ter misericórdia também da minha vida e fazer com que este pobre servo também possa multiplicar para a glória e honra do Senhor Jesus, e em breve recebermos a nossa recompensa que vem de Deus, a coroa da nossa vida eterna. Meus amados irmãos, que esta mensagem possa abençoar a sua vida e você possa refletir de coração na palavra de Deus e deixar que o Senhor realize um milagre na sua vida. Fique com Deus, até a próxima mensagem, próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nome do Senhor.